Quem não acosta, poderia ser consagrado, tombado, sim ou não? Será que o mesmo poderia ter afilhados futuramente, sim ou não? Vamos aqui para mais um texto polêmico. Antes de mais nada, gostaríamos que todos deixassem o achismo de lado, e prestassem a sua atenção, nos pontos principais que iremos abordar neste texto. Vamos começar com as seguintes frases. Se na sua opinião, uma pessoa que não acosta, não pode ser consagrado e tombado, ou até mesmo ter seus afilhados futuramente, então você fala, pela sua família. Se na tradição da sua família não pode, então, ela segue a tradição de seus antepassados, porém, isso não pode ser generalizado em tantas outras famílias, até porque, existem mais do que fatos e provas, que nos mostram com clareza, a afirmação que, qualquer pessoa que não acosta, pode passar por todos os rituais, do início ao fim, e assim o mesmo poderá durante a sua trajetória vivenciada, receber todos os direitos e deveres a serem impostos, e assim, os mesmos após suas conclusões terminais, eles poderão seguir a sua jornada com suas próprias pernas, e cuidando de seus afilhados em seu próprio terreiro de Jurema. Agora vamos para as provas. Qualquer pessoa que foi escolhida, e que receberam o chamado, independentemente que acostar ou não, é porque elas tiveram a graça e o merecimento, de assumir o compromisso com a espiritualidade. O chamado se resume em ser escolhido. As pessoas que são escolhidas, tiveram uma sequência de fatores, podendo ser denominados em mediunidade. A mediunidade, pode ser resumido em transes mediúnicos, sendo os mesmos particularidade de cada médium. Podemos encontrar vários transes mediúnicos, sendo eles visão, audição, falo, acostamento, projeção astral, e tantos outros que estão agregados à mediunidade de cada pessoa. Não esquecendo que ainda existe os transes consciente e inconsciente. Portanto, não se há exceções em relação a quem acosta ou não. As pessoas que não acostam com espíritos, são denominados para dentro do culto a Jurema, por curupiro. O homem é chamado, o curupiro, já a mulher é chamada, a curupiro. E assim são, em tantas famílias de catimbozeiros que seguem as suas tradições. Quero aqui, fazer uma pequena observação, existe pessoas que não acostam com espíritos, e são chamados de juremeiros, esses mesmos, trazem em seu laço sanguíneo, uma ancestralidade ancestral, ou seja, herança de família. Agora vamos nos aprofundar ainda mais. Algumas pessoas ainda nutriam um desconhecimento grande sobre as seguintes questões, onde as mesmas falam na sua mais pura inocência, quando se referem nas seguintes falas: mas como é que uma pessoa vai percorrer cidades, ou ser tombado, se a mesma não acosta com espíritos? Vou responder com base teórica. Em algumas famílias tradicionais, quando vão iniciar seus discípulos, os mesmos, irão passar por uma série de rituais ligada àquela família, tendo em vista que, cada ritual atribuído, são para o discípulo. Na verdade, qualquer ritual ligado a uma família dentro da Jurema, são para os discípulos, não se há necessidade de um discípulo estar acostado, vou dizer o porquê de não haver a necessidade. Todo ritual que um discípulo passa dentro de uma família de catimbozeiros, simplesmente é para o discípulo, isso lhe dá o direito de ter todas as regalias referentes às suas obrigações, além do mais, ele terá a ligação direta com a sua ciência e com os encantos da Jurema. Agora você imagine, se o discípulo estiver acostado com as entidades durante suas iniciações, qual será os ritos e as devidas ritualísticas que o mesmo passou? Nenhuma. Sendo assim, uma entidade, não se faz necessário a mesma estar acostada, até porque, a entidade já passou o que tinha de passar, quando a mesma era carnal, por esse motivo elas foram merecedoras de estarem no plano espiritual. Desta forma, afirma-se, o não obrigacional de uma pessoa está acostada para passar pelas devidas ritualísticas dentro de uma família de Jurema. E sendo assim, dar o direito de todos terem as mesmas regalias iniciáticas com igualdade. Agora vamos falar a respeito dos rituais do tombo e percorrer cidades.
Nessa questão, devemos nos conscientizar de tais funções atribuídas para o ritual do tombo. Algumas pessoas relatam que para um discípulo percorrer cidades ou serem tombadas, afirma-se que se deve acostar com a entidade. Eu só queria saber o porquê. A pessoa tem que estar acostada para fazer a sua viagem ao plano espiritual, já que na verdade, quem deveria fazer essa viagem, era o próprio espírito da pessoa. Devemos lembrar de uma coisa: quem tem que conhecer e saber e principalmente ver tudo que lhe for permitido no plano espiritual, é o espírito do discípulo, e não a entidade. A entidade, o espírito do suposto discípulo, deverá passar pelos devidos procedimentos para poder alcançar o seu objetivo. Sendo assim, não se há necessidade do mesmo estar acostado com uma entidade. Quem tem que ver, conhecer e saber da sua ciência, é o próprio espírito do discípulo. Neste caso, volto a repetir, quaisquer ritual que seja agregado dentro de uma família, é para o discípulo, não é para a entidade. O transer mediúnico acostar, não é melhor e nem pior do que os demais transes, todos têm a sua finalidade individual para a ciência dos discípulos. Um juremeiro que não acosta com entidades, e um curupiro que não acosta com entidades, passam pelos mesmos rituais que uma pessoa que acosta passa. A única diferença entre essas duas pessoas, está em seu transer mediúnico, sendo que um, detém as suas formas e práticas diferentemente um do outro, dentro da ciência individual de ambas as partes. Dentro do culto Jurema, não se há exceção, referente a essa questão. O que existe, são as suas particularidades individuais de cada pessoa. Devemos lembrar que existiram alguns catimbozeiros antigos, que nunca acostaram com entidades, mas os seus conhecimentos eram sem igual. Esses catimbozeiros eram profundos detentores do mais alto conhecimento de prevenções através do oráculo. Portanto, antes de colocar o seu achismo acima da razão e dos fatos comprovativo, procurem conhecer e entender. Não deixe o seu achismo sem um direcionamento tomar a razão de fatos existentes dos nossos antepassados. Contra fatos não se há argumentos. Aqui termino esse texto, escrito por mim na data de hoje, 4 de novembro de 2022. Curta, compartilhe, divulgue o máximo que você puder. Nos ajude a levar adiante as nossas publicações. Podemos fazer a diferença na vida de quem precisa de uma orientação. Obrigado a todos. Autoria do texto: Juremeiro Canindé, Natal, Rio Grande do Norte.